amore! Botei Seal pra você. Um beijo em vocês, gente. Nesse dia maravilhoso de quarta-feira, eu queria primeiro agradecer a presença de Bianca Hermani, grande presença aqui na minha live. Prazer para vocês. E aí, Bi, me conta. Então, você sabe que eu entrei ao vivo no meu, né? E fiquei lá te esperando. Porque eu nunca fiz uma live assim. Maravilhosa. Vai aprendendo. Aí, a Júlia que me salvou, Júlia Kraus me salvou. Eu pedi a Júlia... Não, o melhor foi o Gui mandando aqui, a Bianca tá live. Eu falei, ai, minha irmã tá live, que lindo! Tá live também, que ótimo! E aí a Bianca, assim, tipo... Aí a Júlia, não, a Bianca tá numa live. Gente, então, agora... Fala, Bi, quer falar? Não, você começa. Então, gente, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu tava falando um pouquinho com vocês, né? A Bianca é minha terapeuta de frequências de brilho já há uns 4 anos. E assim, é uma honra ser paciente da Bianca. É um processo muito lindo, muito incrível. E eu tô começando a fazer essas lives aí, vocês já viram que eu fiz com o Nilo semana passada e agora com a Bianca. E, cara, eu queria dividir um pouco com vocês o que é as frequências de brilho, que eu acho de uma extrema importância hoje a gente falar sobre isso, e trazer a Bianca um pouquinho para cá para ela falar um pouquinho com a gente sobre o que são essas frequências de brilho e essa abertura aí de mente para todo mundo que está aí, que possa alcançar um pouquinho mais desse brilho que todo mundo tem. Então, Bianca, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito, é uma honra estar aqui. É maravilhoso poder falar sobre esse trabalho é a minha vida. Então, você quer que eu comece falando sobre frequências? Você quer fazer uma pergunta específica? Eu acho assim, tem muita gente que nunca ouviu falar de frequências de brilho, né? Então, eu acho muito interessante a gente começar pela a pergunta base, né? Que é, o que são as frequências de brilho, né? Então, você mencionou para abrir a mente. Frequências de brilho não tem nada a ver com a mente, tem a ver com o coração. Inclusive, eu costumo dar uma explicação muito básica de frequências, que é assim, é um trabalho multidimensional que vai te gerar cura. E a partir daí tem uma gama enorme de possibilidades, né? Frequências de brilho é um trabalho canalizado, é um trabalho multidimensional que vai trazer para você mais de você mesmo. Então tem uma imagem, porque como não é um trabalho que a mente consegue captar, vamos dizer assim, energeticamente, a mente está numa dimensão e o trabalho de frequências de brilho está em outro. Então a mente, ela tenta, mas ela não capta. Quando eu dou uma imagem, fica mais fácil. A gente tem que ser gentil com a mente, porque senão ela entra em luta-fuga e isso não é bom. Então eu gosto de fazer uma imagem. Eu gosto de trazer uma imagem que é assim: cada vez que você deita numa maca e que você recebe o trabalho de frequências de brilho, um quantum da sua luz, daquilo que você verdadeiramente é, da sua matriz, desce e se ancora no seu corpo físico, emocional e energético. Então você recebe uma parte de você mesma. Ou seja, é a Lorena recebendo a Lorena voltando para casa. É muito lindo. Tem uma frase que você sempre repete para mim, que tem essa coisa que eu acho que a humanidade em geral, a gente sempre tem uma falta nossa, né? E é quase que como se a gente estivesse buscando algo que nos falta. Que a gente busca no outro o tempo todo. A gente joga isso muito pro outro, que a gente projeta pro outro. E eu acho muito lindo que um dos movimentos da frequência de brilho você é aquilo que você estava procurando, né? Você é aquele por quem você vem esperando. Olha aí, galera. É maravilhoso.
é um processo que viabiliza que você seja exatamente isso, porque não tem nada fora. Então, quando você começa a receber esse trabalho, você começa a entender que não tem nada fora, que está tudo dentro, e você começa a dedicar tempo para você mesmo, e você começa a desvelar tudo que você é, você entende que a busca do lado de fora é só um espelho daquilo que está dentro. Você só está buscando no lugar errado. Total. E quando assim, para quem quiser buscar e quiser saber um pouco mais, ô Bia, eu acho que tá dando um pouquinho de retorno. Tem como abaixar um pouquinho, só para não ter muito eco? Para quem quiser procurar um pouco mais, né? As frequências vieram da Christine Day, né? Aí eu queria que você explicasse um pouco a história da Christine e quando que isso veio para você. Quando é que você começou esse trabalho com as frequências? Melhorou o eco? Melhorou o som? Tudo bem. Mais ou menos. Vou abaixar um pouco mais. Ok, vamos ver se agora melhora. Bom, o processo de Christine foi um processo muito intenso, muito forte. Ela, vou resumir porque é uma história longa. Claro. Ela vamos dizer, era uma mulher comum, uma dona de casa que tinha 4 filhos, que teve uma infância muito difícil, com todos os tipos de trauma e abusos, todos que você possa imaginar, vindo da própria família. Então, ela é uma mulher assim que sobreviveu à infância dela e fugiu da família, dos pais. Então, ela realmente queria morrer, né? Ela cresceu com um desejo de morte, porque a vida foi muito dura para ela. Estava no segundo casamento, 4 filhos. Um dos filhos tinha paralisia cerebral grave. E, de repente, ela foi internada e descobriu que tinha lúpus. E os médicos falaram para ela, bom, você tem 2 meses de vida, vai para casa, né? Vai morrer em casa, com mais conforto. E ela diz assim que, nesse momento, ela teve uma enorme excitação, porque ela se achava uma pessoa tão medíocre que ela não se achava capaz de criar alguma coisa. E ela entendeu ali que ela criou uma doença para morrer. E ela diz que ali já começou um insight muito grande, porque ela entendeu assim, bom, eu criei uma coisa para morrer, eu posso criar uma coisa também para viver. E ela começou a ter muitos insights, começou a meditar, parou de tomar os remédios, assim, passou a só tomar os remédios naturais, homeopatia, fitoterapia, mudou completamente a alimentação e começou a meditar. Então, ela diz que num dia, meditando, e ela não tinha nenhuma prática disso, ela só sentava e tentava não pensar, como que um computador recebe um download, ela recebeu dentro do cérebro dela um download de um sistema inteiro de cura. E aí ela não sabia o que era, de onde vinha, para onde ia, ela só sabia aquilo como se ela tivesse estudado a vida inteira para saber aquilo. Então ela olhou para o filho dela, que tinha paralisia cerebral grave, e falou, bom, eu vou tentar isso no Ben, porque vamos ver o que acontece. E na primeira sessão que ela fez nele, ele já passou a emitir sons que ele não fazia antes, e ele se virou no berço, que ele também não fazia antes. Então, a partir disso, desse despertar através dela e através do filho dela, ela fez um compromisso de tratar ele todos os dias. E isso aconteceu durante 2 anos, até que ele virou para ela e falou, não quero mais. That's enough. Ou seja, hoje ela percebeu que ao fazer o trabalho ela recebia a cura dela e ele se curava. Então, quem conhece ele, eu nunca estive com ele, mas 6 pessoas que já estiveram com ele, diz que a sequela que ele tem é um leve tremor. Ele anda, ele fala, ele é formado na universidade. Então, essa é a história dela, e aí ela foi para o mundo com esse trabalho, e até hoje tem uma dedicação enorme, é minha mestra. É muito poderoso, né? E eu acho lindo ver como o seu processo, assim,
que igual essa questão da Christine, né? Tipo, o seu processo de cura é curando os outros também, né? Isso é muito emocionante, assim. E, Sim. assim, para quem tá entrando agora, quem tá chegando agora, eu tô recebendo aqui a minha grande terapeuta, Bianca Hermani. Para quem não sabe, eu faço frequência de brilho com a Bianca desde 2016. Eu, hoje em dia, também faço análise com o Luiz Carlos Bernal. E é isso um pouco que a Bianca estava falando, que a frequência de brilho é mais uma cura do coração, uma cura da alma, da nossa energia. E aí a gente entra, eu escolhi entrar com a análise também para ser a cura da cabeça, né, Bianca? Então a gente usou isso aí para falar um pouquinho mais disso hoje ainda. Mas eu lembro que uma das primeiras imagens que vieram para mim quando eu cheguei na frequência foi de um iceberg invertido. Foi uma ideia de que a pontinha do iceberg que fica de fora do mar, né, somos nós, ser humano nesse 3D. E que o que nós somos lá em cima, a energia desse cosmos, dessa energia milenar universal, que a gente não sabe nem o tamanho, né, desses pleiadianos incríveis, dessas energias galácticas, né? É isso, assim, é uma coisa muito maior do que a gente poderia imaginar se a gente só olhasse para essa pontinha desse iceberg, né? Então, isso que você está falando é uma imagem linda da sua matriz, porque a sua matriz ela é plena, ela é imagem e a semelhança. E o que nós conseguimos manifestar da nossa matriz aqui no plano terreno é um pedacinho pequenininho. Então, frequências de brilho faz exatamente isso, faz com que você receba mais da sua matriz, para que você possa manifestar em muitos mais níveis a sua própria luz, a sua sabedoria divina, tudo aquilo que você verdadeiramente é. Uhum. E, gente, quem me indicou a Bianca foi a Laura Prado, que está até aqui na live, que é maravilhosa, minha irmã de alma também. Laura, Me te indicou amo, a meu Bianca amor. há muitos anos atrás e eu queria explicar um pouquinho também como é que é uma sessão, né? Eu acho muito importante a galera entender assim, como é que é, porque as pessoas sempre me perguntam, mas como é que é? O que você faz? E aí, né, até eu conversando um pouco com a Bianca de como seria a nossa live, a gente queria deixar bem claro, assim, tipo, que esse processo, assim, acho que a Bianca vai saber explicar isso muito melhor do que eu, mas é um processo muito pessoal de cada terapeuta, né? Também, porque tem a questão que você aprende a manejar as frequências, mas também tem uma coisa pessoal de cada terapeuta. E aí eu queria explicar um pouquinho, conversar um pouco com a Bianca também sobre o processo, assim, com você, né? De como são essas coisas unitárias. Porque eu, sendo sua paciente há 4 anos, eu sei que tem aí uma gama de coisas juntas, né? Os cristais, as meditações específicas da Christine, as mandalas que estão atrás de você, até que eu tenho aqui no meu quarto, até os florais também, que a gente sempre conversa sobre, é um tratamento. E depois, assim, a gente queria também... Então, a sessão como é que funciona? Vou focar. Eu chego na Bianca, né? Geralmente eu sento, tem, né, o consultório dela, e aí também isso acontece, gente, no virtual. Eu, há 4 anos, faço sessões com a Bianca e muitas vezes vocês me acompanham, sabem que eu viajo muito. Então, eu continuava a minha terapia, né, Bianca? Eu continuava fazendo frequência mesmo de longe, porque é uma sessão que acontece muito com uma troca da fala, uma troca verbal ali no início da sessão, para a terapeuta saber o que está acontecendo na sua vida. E depois tem a parte que você deita na maca ou, né, na sua casa, num lugar seguro. A Bianca vai saber explicar um pouco melhor, mas eu tô falando nos termos mais mortais, como é que é, e recebe a frequência, né? Então, queria conversar um pouco com você isso, Bianca, sobre a sessão em si, pra galera saber. Tá bem, você falou várias coisas, eu vou tentar dar uma direção das Tô cheia várias que de você batom. falou. Hã? Tô cheia de batom no dente. Tá linda do mesmo jeito. Bom, então assim, é de verdade que a pessoa, quando ela recebe o treinamento de frequências de brilho, ela aprende a fazer uma técnica. Como que você vai atender, como que você vai aplicar,
é assim, a técnica você vai manter íntegra, exatamente como você aprendeu. Mas algumas pessoas que aprendem essa técnica são médicos. Então vai ter uma pegada dentro da medicina com um tipo de trabalho que aquela pessoa faz. Então, de repente, é um homeopata. Então, ele vai ver as características da pessoa, vai prescrever a homeopatia e vai fazer uma sessão de frequências de brilho. Ou a pessoa é uma psicanalista, então vai focar na psicanálise, vai fazer o trabalho da psicanálise e também vai fazer o trabalho das frequências de brilho. Eu desenvolvi um jeito meu de atender. Eu sempre converso, porque eu fiz psicanálise 25 anos da minha vida, então eu tenho uma linguagem e uma forma de pontuar e de identificar, porque aí já vem muito da intuição de anos de trabalho, o que a pessoa precisa naquela sessão, o que ela precisa, que precisa ser pontuado, o que ela vem evoluindo, o que ela vem repetindo. E muitas vezes eu também trabalho com um processo catártico, que é mergulhar dentro daquilo que é mais difícil. Isso é uma característica de frequências de brilho, né? Porque a gente aprendeu a fugir das emoções ruins. Só que quando você não sente a raiva, quando você não sente a tristeza, quando você não sente a dor, você mantém ela dentro de você. Então, o convite desse trabalho é mergulhar, sentir, entender que você não é aquela emoção, que ela só está presa dentro de você. Permitir e liberar essa emoção. Então, esse também é um dos procedimentos que, quando eu sinto que é adequado, eu faço, que a gente chama de catarse, e o trabalho de maca. Então, eu faço tenho várias maneiras de atender e de seguir com o procedimento, mas sempre do meio para o final da minha sessão tem um trabalho de maca. Então... E é muito interessante isso aí que você falou também da parte da catarse, porque... Ai, Bianca, é impressionante como a gente se julga, né? Então a gente vai chegar numa sessão de terapia, seja ela de frequência de brilho, seja ela de análise, e você tá o tempo inteiro assim, o que você acha? Como é que eu vou lidar com esse terapeuta? Será que não posso falar? Ih, essa parte eu não posso falar. Isso é feio. Ou, ai, eu não vou chorar aqui agora, acho melhor dar uma segurada. Ou, ai, eu não vou emitir som. E você tem uma coisa muito de enfatizar isso, né? Que o nosso corpo às vezes fala. Então, nesses momentos de catarse, eu aqui estava até lembrando dos meus momentos durante as nossas sessões. Tem muito um ambiente muito a salvo, né? Muito gostoso, assim, ok, de você se soltar. E muito esse lugar de emitir som, de mexer o corpo, né? De chorar. Você deixa isso muito aberto ali para a pessoa se sentir. Você se desidentifica com aquilo que você não é, mas que está preso dentro de você. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a sensação depois de um processo como esse? Nossa, a sensação é isso que eu acabei de fazer, né? Tipo, é muito aliviante, assim. Então, a gente tem... E é muito doido, gente, como o nosso inconsciente, alma, toda essa energia que tem na nossa volta, o nosso campo funciona. Porque tem umas coisas que às vezes machucam a gente que a gente nem sabe, né? Eu tenho vários momentos na sessão com a Bianca que as minhas catarses vêm de uma brincadeira que alguém no ensaio fez, sabe? Tava no ensaio e alguém fez uma brincadeira que eu lidei super bem na hora. E chega na sessão da terapia, a gente começa a falar e eu falo, cara, eu não gostei daquilo, aquilo me magoou. Já começa a chorar. E é muito, assim, como nós, seres humanos, temos isso, assim, né? Essa memória. E é uma coisa meio atemporal também, né? Mas como é que é o negócio dos cristais que você estava falando, Bi? Disso entrar na sua vida, as mandalas. Eu queria falar um pouco disso também. Então, os cristais, eles começam a entrar no trabalho de frequências de brilho quando
você chega no nível 5, que é um nível medicinal. Então, cada órgão, porque frequências de brilho são 52 níveis de trabalho. Eu estou em formação há 14, vai fazer 15 anos. É um trabalho de autodesenvolvimento, né? Era para ter terminado agora em abril, por causa da pandemia, Christine não pôde vir ao Brasil em breve. Então, dentro do trabalho, cada trabalho, ele passa a ter um cristal que vai trabalhar, né? Por exemplo, o cristal do coração, ele é programado para atuar na área do coração e desbloquear e fazer o trabalho que precisa ser feito. Sem o cristal do coração, você não faz o trabalho do coração. E por aí vai. Então, o universo dos cristais começou a vir para mim. Então, eu passei a ficar apaixonada por cristais. Eu tenho muitos cristais, não só os de trabalho, como os meus pessoais, que trabalham comigo. E, enfim, é isso. Sobre os cristais, eles começam a entrar dentro do trabalho de frequências a partir do nível 4 e 5, e a gente trabalha muito com eles, muito. Não, e é muito lindo, assim, gente. Você chega no consultório da Bianca ou até nas lives que a Bianca também tem feito muitas lives. Ela tem dividido um pouco no Instagram dela, quem puder acessar a página dela, quem quiser, algumas meditações, algumas aberturas de frequência que ela teve autorização para fazê-la. E você vê lá, você vê as mandalas, você vê os cristais, você vê toda uma arrumação de um altar que ela até reposicionou agora, está na casa dela durante a pandemia. E é muito lindo, porque tem todo um lugar de uma união com a natureza também. Os cristais, né, as pedras, são partes da natureza. A gente passa a sessão toda bebendo água. Tem todo um lugar de, né? A Bianca está o tempo inteiro falando com a gente. E aí eu queria entrar um pouquinho nisso agora, dos processos de melhora que a gente tem durante a frequência, assim, que são muito interessantes. Mas só para finalizar, a mandala. E aí a mandala vem como a mesma coisa que os cristais? Como é que é? Todas as mandalas do trabalho de frequências são canalizações de Christine, ou seja, são passadas pelos pleiadianos, que são os seres, o trabalho é deles, né? Nós aqui somos, ela é o canal. Eu sou canal para alguns outros trabalhos que eu tive a honra de vir através de mim também. Mas ela é o grande canal, né? Então, vamos honrar e reconhecer a mestra. Vamos explicar isso um pouco. Até a Maria de Terra acabou de perguntar aqui como nasceu a frequência de brilho. Ela explicou já um pouco da Christine, mas vem dos pleiadianos, né, Bianca? Como é que é isso? A Maria da Terra fez uma pergunta que foi o início da nossa live, que ela não devia estar. Então, depois você volta, que eu expliquei todo o processo, como nasceu a frequência de brilho. Mas ela vai ver. Então, por exemplo, essa mandala que está aqui é uma canalização. Essa mandala é a mandala da autocura. E é uma canalização que Christine recebe, né? Vem dos pleiadianos e Christine desenha, assim como a técnica do trabalho. Então, todas as mandalas dos trabalhos são mandalas pleiadianas. Muito lindo. E, gente, eu tive a honra de encontrar com a Christine aqui no Brasil também. Eu fiz um curso com a Christine e a gente fez umas viagens aí interplanetárias maravilhosas, que eu também vi minha família, vi a minha mandala. Então, né, são uns sinais muito lindos, que eu acho que eles têm essa forma de se comunicar com a gente, né, Bianca? Através do coração. Tá tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. E ao longo desse tempo é muito lindo que eu tive a oportunidade também de ganhar alguns cristais de você, né? Não só as mandalas pequenas que eu tenho aqui até, mas muitos cristais. Às vezes eu tinha algum problema na voz. Aí, óbvio, gente, sou atriz, filha de fonoaudióloga, ela super me tratava. Mas eu acredito no combo de tratamentos. Então eu chegava na minha sessão e falava, Bianca, minha garganta. A gente sabe que tem 1000 outros pensamentos, os chakras, muitas coisas. E aí a Bianca, ela me deu uma pedrinha específica para a garganta.
uma pedra específica para o coração, né, Bianca? Isso é muito legal, Isso assim, já é uma acontecer no qualidade consultório. que eu trago para o meu trabalho. Isso não Isso é é uma muito coisa legal. que todos os terapeutas fazem. Então, isso é muito lindo, porque é uma orquestração divina. Cada pessoa é única e tem... Isso é lindo, porque a gente encaixa nesse grande quebra-cabeça universal. Nós somos uma pecinha desse quebra-cabeça universal. Cada pessoa com sua qualidade. Então, cada pessoa tem o seu lugar. Isso, você reconhecer isso, reconhecer o seu lugar e que ninguém vai tirar ele de você, é maravilhoso. Então, Frequências traz também esse trabalho de autoempoderamento, né? Muitas vezes acontece de terminar... Eu estava conversando com uma cliente isso ontem. Termina uma sessão e a pessoa olha para mim e pergunta assim: e aí, o que você viu? O que você sentiu? E eu devolvo a pergunta: o que você viu? O que você sentiu? Porque é muito fácil me colocar no lugar do oráculo. Eu vou ficar cheia de poder, né? E aí eu deixo você dependente de mim. Ao invés de eu falar: o que você viu? Ah, mas eu vi, eu senti meu coração abrindo e eu tô... E aí é validar o processo que a outra pessoa vive. Porque assim eu empodero você. Nossa, totalmente. E eu sinto isso muito no nosso processo, assim. A Bianca, nossa, é ótimo, né? No meu processo. A Bianca não pode falar muito, né? Ela até, a gente conversou um pouco sobre o que seria essa live. Para quem tá entrando agora, gente, eu tô falando com a Bianca Hermani, que é minha terapeuta incrível de frequências de brilho. Eu faço frequência há 4 anos já e eu queria dividir um pouco dessa energia, desse poder, dessa abertura aí com vocês. E assim, é muito doido, porque nas minhas sessões, assim, o que você sente? O que você passa? Cara, quando eu deito na maca, é muito, muito louco, assim, porque como funciona quando eu sento e eu converso com a Bianca, eu troco, eu falo o que tá acontecendo na minha vida e tal, nos âmbitos todos, né? No familiar, no profissional, no emocional, E a gente são anos de convivência, né? Então a gente tem esse lugar de já saber meus padrões, já saber as coisas que eu faço, já saber as repetições, ou até às vezes a gente, ser humano, né, gente? A gente cai no mesmo padrão, não vê, a terapeuta já viu e ela, tipo, o trabalho dela não é nem te avisar, porque o poder é seu, você tem que, né, se ligar daquilo e ela vai manejando aquilo até você, né? O papel do terapeuta não é dar a consciência de presente, porque isso não acontece. É fazer as perguntas certas para que a pessoa se dê conta. É isso. E quando eu deito na maca, a sensação... Bianca sempre fala assim, relaxa, agora deixa rolar, deixa acontecer. E assim, eu já tive várias experiências diferentes, né? Eu já tive experiências de ficar, de apagar completamente. Eu já tive experiências de ver certas coisas, de ver luzes, de ver imagens, de ter ideias muito mirabolantes chegando na minha cabeça, né, Bianca? Assim, a gente conversa um pouco no final de cada sessão, mas assim, tem imagens, viagens que eu tenho às vezes. E o que você sente que mudou na sua vida a partir do trabalho de frequência de brilho? Cara, então, a sensação que eu tenho é que cada vez mais eu tô me aproximando de mim. Cada vez mais eu tô me conhecendo. Eu tô sabendo a potência que eu tenho, a energia que eu tenho, sem querer soar presunçosa. Acho que não tem muito a ver com isso, com arrogância, com nada. É um reconhecimento pessoal, diário, importante. E assim, principalmente pelo fato de ser mulher. Mesmo eu sabendo que eu sou muito privilegiada, que eu sou uma mulher branca, que eu sou uma mulher cheia de privilégios, casa própria, moro com a minha mãe, uma família maravilhosa. E não tem nada de errado com isso. Você não precisa ter culpa por causa disso. Total, mas assim, independente disso, tem um lugar da mulher na sociedade que a gente está sempre pedindo licença para nascer, licença para falar, licença por ter desculpa, é sempre desculpa por tudo, desculpa. E eu acho que a frequência foi me dando esse poder.
né? E eu acho que, assim, tem várias coisas juntas, assim. A Anitta Chaves está aqui na live. Eu, Anitta Chaves, Andresa Abreu, Karina Ramil. A gente tem a Companhia de Quatro também, que é uma egrégora feminina minha, que está sempre nas minhas sessões também, porque sempre a gente fala muito de trabalho e tal. Minha mãe também, que é uma mulher muito poderosa. Mas todas as pessoas da minha família, minhas irmãs, meu pai, né? Meus primos, tá todo mundo ali. Porque é isso, assim, é muito quem eu sou no sistema que eu convivo, na vida que eu levo e tal. E eu acho que essa aproximação de mim me faz cada vez mais feliz, assim. Cada vez mais completa, cada vez mais... E completa, gente, é muito doido, porque não é completa 100%. Eu acho que o ser humano é um ser coletivo. Eu quero ter uma família, né? A minha família, assim, para frente. Eu quero ter um companheiro, eu quero ter tudo isso. Eu quero dividir a vida com os meus amigos, minhas sócias queridas, minha família. Mas é muito doido, porque quanto mais você se basta, acho que a frequência traz muito isso para mim, menos você espera do outro. E um dos grandes problemas da sociedade, da humanidade, é a gente ficar o tempo todo esperando do outro. É muito Exatamente. doido isso, né, Bianca? Exatamente. Esse é o caminho. Ao passo que você, né, lembra que eu falo dos 4 passos? Ai, Né? vamos falar As disso, que 4 eu quero muito que a pilares. galera saiba. A meditação, né, pode ser qualquer uma, mas eu indico uma que traz um alinhamento muito potente e que, inclusive, quem quiser tem no meu feed, que é a linha do Hara. Uhum. Os nossos encontros com o trabalho de frequências, trabalho com a criança interna e a autodevoção. Então, esses 2 últimos, né? Eu vou explicar um pouco. O trabalho com a criança interna é você acessar as suas partes feridas, as suas partes que foram traumatizadas e você dá para você mesmo o que você gostaria que tivesse sido dado na época e que nunca vai ser, a não ser que você possa nutrir essa sua parte. Então, tem uma técnica, claro, para fazer isso. E a autodevoção, que é você diariamente fazer alguma coisa que você ama, que te deixa muito feliz. E eu costumo dizer assim, é para treinar ser feliz todo dia, porque a gente acaba aprendendo. Isso é muito lindo. Tem uma coisa, a Anitta até falou aqui, criança interna, que conceito fofinho. Gente, é Como lindo é? demais. Criança interna, que conceito fofinho. E é fofinho mesmo, mas é uma questão muito doida, que eu, com 4 anos de frequências de brilho já, eu tenho as minhas crianças. Então, são Sim. crianças com determinados traumas que eu tive, tá? E determinados momentos, eu sei a idade que elas têm, a gente no trabalho com a frequência identificava até chegar ali. Então, eu tenho minhas crianças de 3 anos, eu tenho uma de 6, eu tenho uma de 12, eu tenho uma de 14, eu tenho uma de 8, né? É uma galera. É uma galera, porque são os traumas que vão marcando. E aí tem todo um trabalho com a Bianca de voltar nesse momento que você ficou ferida, machucada, sozinha, magoada, assediada, o que quer que tenha acontecido ali com aquela criança, né? Às vezes são momentos de terror. Momentos de horror completo, assim, né? A Bianca Tem acompanha no consultório dela. muitas pessoas passaram por momentos de muito terror. E é uma honra poder voltar nesse lugar e criar um espaço amoroso e retirar essa criança desse lugar, desse terror. Porque se a gente não faz isso, essa parte nossa que tem, sei lá, 4, 5, 10 anos, dependendo da idade do trauma, ela continua lá, aterrorizada. Então, Eu esse é fico um até trabalho muito lindo. emocionada, porque é um trabalho lindo também, porque fortalece muito a adulta que eu sou hoje. Porque a Sim, adulta que eu com sou certeza. hoje volta para essas crianças, pega essa Loreninha no colo, fofinha, e fala, cara, calma, calma, tá tudo bem, sabe? E é muito legal também entender que são várias crianças, né? A Anitta tá Alguém até falou, minha falando aqui. criança interna tá bem louca aqui nessa quarentena. As minhas ficaram também. Eu me As dei minhas conta no também. início da quarentena que as minhas crianças estavam aterrorizadas.
Então, e essa pergunta aqui da Anitta é maravilhosa. Como distrair suas crianças internas, que é o trabalho. Fala um pouco sobre isso, Bianca. Tá bem, vamos lá. Bom, normalmente, assim, precisa de um trabalho para você tocar a sua criança interna, né? Exato. Mas nem todos que estão aqui e que vão assistir esse vídeo podem ter isso. Então, pensa na sua parte mais ferida, no momento da sua infância em que você foi mais ferido, né? Volta lá com a idade que você tem hoje e conversa com aquela parte sua. Convida ela para sair daquele lugar. Tira aquela criança daquele espaço tóxico e traumático. E aí, como é que você vai trabalhar com essa criança? Eu costumo dizer assim, faz um acordo com ela. Porque, por exemplo, eu tenho 51 anos, eu tenho uma criança de 5. Essa criança, se eu não trabalhei com ela, ela está há 46 anos lá, esperando, perdida, magoada, né? Presa, Então, né? quando você faz um acordo, é importante você cumprir esse acordo. Então, você vai trabalhar com essa criança uma vez por semana, 2 vezes por semana, durante 5 minutos. Então, existem 2 formas. Ou você fecha o olho e você vai com a sua consciência e encontra com essa criança. Esteja com ela, brinca com ela. E aí tudo é possível. É como se fosse um mundo da imaginação, mas na verdade você está fazendo isso numa outra dimensão. E tem um efeito muito potente, mas muito potente. Então, nesse momento da quarentena, é mais fácil fazer desse jeito. Porque às vezes a sua criança quer ir à praia, hoje você não pode ir à praia. Então você fecha o olho e você visualiza que você está na tua praia. Você está na praia com a criança brincando com os golfinhos, com as baleias, com as gaivotas. Tudo é possível. Mas você também pode botar um filme de animação, um filme infantil, visualizar que essa criança está do seu lado e ela vai estar, convidar ela para estar com você. É abrir espaço para a sua criança estar com você, nutrir ela. Quando você faz isso, o que acontece? Essa criança passa a ser nutrida. Porque, então, vamos falar um pouco de padrão de repetição, né? Essas crianças, elas estão totalmente conectadas com os nossos padrões repetitivos. Por quê? Toda vez que um padrão externo lembra o trauma que você teve, se a criança não está cuidada, você vai reagir com a idade do trauma e não como adulto. Ao passo que você começa a trabalhar com essas crianças, cuidar e nutrir, você pode deixar essa criança num lugar seguro e protegido e lidar com o que é do adulto com o adulto. E é nesse momento que você para de repetir os padrões. Porque é impressionante como elas entram sem a gente querer, sem a gente controlar, gente. Aquele momentinho que você que você tá meio mimada, ou que você faz uma coisa. Essa semana até eu e a Bianca, a gente tratou uma coisa que eu nunca imaginei, assim. Vou abrir aqui para vocês uma intimidade minha. Quase que uma sexualização exacerbada de uma criança, que não precisa. Então tem um lugar também de eu sexualizar uns momentos que não precisa. Então, não é adequado, é distorção. É distorção. E aí você vai manter essa criança num lugar protegido para que o adulto possa lidar de uma outra maneira com essa sexualidade. Eu faço uns exercícios muito legais. A Anitta até brincou aqui do chocolate, que ela falou, eu tenho negociado muito chocolate com a minha criança. Mas eu faço isso mesmo. Às vezes eu pego e falo assim, gente, só um potinho de sorvete. Eu brinco até, tipo, é dentro da cabeça, gente, sabe? É uma coisa de eu estar feliz quando eu tô deitada vendo um filme, lendo um livro bom. Eu falo assim, gente, vem, sabe? Dentro da minha cabeça eu vejo minhas crianças todas, assim, deitadinhas comigo, sabe? Sim, e é um agradinho que você faz pra você. E eu sei que tem certas pessoas, certos encontros que vão ser sérios, que vão ser pesados, que vão ser... Eu já penso assim, eu falo, gente, não é para entrar aqui agora. Agora é papo de adulto.
Exatamente. É Para eu quando o adulto tem uma coisa muito importante, você deixar a criança num lugar protegido, as crianças, para você ir com todos os recursos do adulto e não se boicotar. Uhum. Eu brinco Né? até uma questão assim, deixa no play. Tá no elevador indo para uma Exatamente. reunião importante, vai encontrar aquela pessoa carregada, deixa no play e fala assim, meninas, descem no play, meninos, play. Vou subir, já busco vocês e na volta ainda fala, vem gente, volta do play. É isso, assim, esse lugar. E a autodevoção também, Bianca, você sempre tem falado sobre a autodevoção, você fala há milhares de tempos comigo, né? De anos e anos. Que é, na verdade, você fazer uma coisa de muito prazer. Mas o que você sempre incentiva é a questão física, né? Vamos falar um pouco disso? Tá. Bom, é uma característica minha, porque a minha profissão, antes de ser terapeuta, eu sou educadora física, mas é mais do que isso. Então, eu gosto e eu sei a importância da atividade física, mas quando eu falo de autodevoção, você fazer uma atividade física para autodevoção, se o médico mandou você fazer musculação e você está ali de saco cheio fazendo musculação, isso não é autodevoção. Precisa ser com prazer. Por exemplo, eu faço fazia, né? Em breve voltaremos. Tudo ao ar livre, canoa havaiana, corro na areia, e com muito prazer. Você ancora nas células do seu corpo físico. Tem uma parte que é importante da endorfina, de tudo que a atividade física traz, mas quando você faz com muito prazer, isso ancora. Mas a autodevoção pode ser uma aula de música, uma aula de pintura, De pode dança. ser de dança, maravilhoso. Precisa exercitar diariamente uma coisa que você goste muito. Isso é o mais importante. Não, é muito legal. E assim, gente, por incrível que pareça, a quarentena, a Bianca até brinca, a quarentena tem te feito muito bem. Eu sou uma pessoa que eu sempre atropelei muitas coisas. Eu sou uma pessoa levemente viciada em trabalho, acho que vocês bem sabem que me acompanham aqui. Então, estou sempre trabalhando. E se eu não estou com algum trabalho grande ou fazendo alguma coisa, tem a companhia com as meninas, a companhia de quatro. Então, até durante a quarentena, a gente está trabalhando, fazendo vídeos para histeria, né? Que é o Zodíaco de Bolso. Dá uma olhada aí no nosso Instagram e no Instagram da histeria. Mas por incrível que pareça, eu vou emendando uma coisa na outra. A Bianca sabe, eu chego na sessão, eu vim de um lugar e eu vou para o outro. Ela sabe que eu emendo as coisas e ela sempre falou, Lorena, meditação, trabalho com criança interna, as sessões aqui e autodevoção, você precisa disso. E eu sempre falei, não, mas eu sou feliz em tudo que eu faço, eu gosto de fazer tudo que eu faço. E ela, não, você tem que focar numa coisa que faz bem para você. Que momento do seu dia é só seu. Aquela uma hora que é só sua. E aí, por incrível que pareça, gente, eu tô cada vez mais nessa quarentena que a gente fica preso em casa. Eu tô assim, a realidade estamos em casa. Então, eu tô usando isso pro meu bem. Então, eu fiz um curso de meditação, aí eu tô começando a meditar todos os dias. Tem corrente de meditação que tá rolando no WhatsApp. Qualquer tipo de meditação é muito legal. Então, eu incentivo vocês a entrarem aí no perfil da Bianca, que tem várias meditações incríveis. Ela fala vários vídeos sobre as frequências, sobre muitas coisas muito legais. E assim, eu também tenho feito muitos cursos, que são coisas que me deixam feliz, sabe? Que também me fazem muito bem. Eu, por acaso, comecei a fazer yoga durante a quarentena, comecei a meditar. Então, eu acho que quando o tempo deu uma... Porque mesmo se eu trabalhar que nem uma doida dentro de casa, a gente tá com mais tempo. E mesmo na primeira, segunda, terceira semana, eu acho, da quarentena, eu numa sessão de terapia falei, Bianca, eu tô cheia de coisa pra fazer, eu tô desesperada. E ela falou, Lorena, não é muito diferente da sua vida, né? Você só pega e, tipo, une um monte de coisa que você quer fazer tudo. Então, Mas esse o lugar... que veio de diferente nesse momento, que eu observei, é que você está disciplinada. Então, tudo que eu sempre falei que seria incrível para você fazer, atividade física,
meditação, autodevoção e trabalho com a criança interna, os 4 pilares, nesse momento da quarentena, a Lorena Comparato está fazendo. Cara, eu comecei a me organizar. A Bianca viu que Bianca viu, não. Eu entendi que para mim é muito melhor se eu marco as coisas. Então, se eu tenho aula de yoga, se eu vou fazer yoga de 9 às 10, eu vou fazer yoga de 9 às 10. Eu vou meditar às 11. Se eu ter hora para as coisas. E, gente, muita gente não é que nem eu. Tem gente que é diferente. Cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, é muito interessante você se descobrir, né, Bianca? Acho que com o tempo eu comecei a me ouvir também. Não, isso é fundamental, porque para uma pessoa funciona de uma maneira, para mim funciona de uma maneira. E eu ensino, até para a pessoa ter um norte, né? Então, para mim, eu acordo, eu faço a minha atividade física. Depois da atividade física, eu faço a meditação, faço as respirações de yoga, porque a endorfina já me leva para um lugar de mais potência dentro da meditação. Então, para mim, a minha autodevoção é de manhã, todos os dias. Para algumas pessoas, isso não funciona. Vai ser de tarde, vai ser à noite. Eu não faço à noite, não tem mais nenhuma possibilidade. Então, eu descobri assim que durante muitos anos da minha vida, quando eu entendi o conceito da autodevoção, eu entendi que muitos anos da minha vida eu acordei e fui servir o outro. Porque eu dava aula de personal trainer 6 horas da manhã. E foram anos. Quando eu entendi a autodevoção, eu falei, eu não trabalho mais de manhã. A minha manhã é minha. Então, eu só começo a trabalhar na parte da tarde. Eu tenho um dia da semana que eu trabalho de manhã. Só. Então, isso... Mas é como funciona para mim. Para outra pessoa pode ser diferente. Não, e é muito maravilhoso, assim. A minha mãe tá aqui falando que ela é testemunho ocular, que eu tô realmente fazendo tudo isso. Obrigada, mãe. E, gente, tem assim, a Bianca está atendendo durante a quarentena. Eu estou de paciente com a Bianca. O meu trabalho com a Bianca já foi uma vez por semana. Hoje é de 15 em 15 dias. Sua sessão dura em média 1h30. Teve uma pessoa que perguntou. A Gianni em média, perguntou. 1h30. Todo o processo da conversa, o que precisar ser trabalhado, as orientações. Você falou sobre o floral também, né? Eu uso alguns florais emergenciais, porque eu não sou terapeuta floral, mas quando sinto que a pessoa tá na beira de ir para uma situação muito difícil, eu entro com algumas formas de ajudar. Aromaterapia, floral, alguma coisa de homeopatia que vende na farmácia, porque eu também não sou homeopata. Então, tem algumas coisas que a gente usa. Então, 1h30 para todas as orientações e mais o trabalho de maca. E sim, estou trabalhando muito, mais do que antes. Eu estou atendendo muito à distância. Eu tive, assim, alguns clientes que não quiseram dar continuidade no trabalho que era presencial à distância, mas foi, sei lá, 10%. A grande maioria dos meus clientes estão dando continuidade e vieram mais outros. E também um curso que eu dava presencial, eu estou dando online, então o meu trabalho realmente aumentou muito. E, assim, de verdade, poder oferecer as sessões no Instagram e oferecer isso, né? Poder fazer a diferença na vida das pessoas nesse momento é minha missão, toca meu coração profundamente, profundamente. E eu sinto que cada passo que eu dei na minha vida, eu fui preparada para esse momento. É muito lindo. E assim, é um momento, gente, que é muito triste tudo que está acontecendo. Muitas mortes, né? Muitas mudanças, muita gente ruim fazendo mal nesse momento tão delicado para o mundo. E tem muita gente sofrendo demais, que não tem vários privilégios que a gente tem. Então, eu acho assim, o pouco que eu consigo fazer de casa, de doação e tal, o pouco que eu consigo fazer, eu estou fazendo. Mas tem um âmbito aí, que é esse âmbito energético,
da meditação, de emanar coisa boa, de se cuidar. A Bianca um dia falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Ela falou, você já vai ajudar muito o mundo se você cuidar de você. Exatamente. Porque aí você não deposita isso em ninguém. Então, eu queria incentivar mais uma vez que a Bianca está fazendo atendimento durante a quarentena. Que o processo com ela, então, entre em contato com ela por DM. O processo com a Bianca é muito livre no sentido de ser o que é melhor para você. Então, assim, quando eu cheguei com a Bianca, não tinha uma cobrança nenhuma de eu voltar, de eu ter que fazer X número de sessões, Então, tem muito esse lugar, assim, que eu acabei fazendo sessão com a Bianca semanal. E em alguns momentos da minha vida, eu faço de 15 em 15. Alguns momentos eu volto pro semanal. Tem aí um ritmo que você vai se entendendo, né, Bianca? Como é que é É isso? sempre o que é bom para a pessoa. Uhum. E algumas pessoas, quando tem patologia, eu falo, aí eu dou uma indicação, né? Mas também eu dou uma indicação, a pessoa vai fazer se ela sentir que é adequado para ela. Então, isso significa respeitar o livre-arbítrio do outro. Uhum. Eu digo assim, eu indicaria para você isso. Veja se isso é bom para você. Se não for bom, eu vou aceitar o que é bom para você. E eu realmente não tenho mais, já tive, né? Eu aprendi muito, são muitos anos trabalhando. Eu não tenho mais a expectativa nem de agradar o outro e nem de que o outro volte, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então eu solto, eu faço o meu melhor e eu solto. Ai, Então isso é maravilhoso, aprender isso é maravilhoso. Aprender isso é maravilhoso. É que nem amar. A gente ama e solta. Nossa live tá chegando ao fim. A gente tem mais uns 3 minutinhos aí, um tempinho. Queria mandar um beijo para todo mundo que esteve aqui hoje. Júlia Kraus está aqui, a nossa massagista, que uma das formas de eu me dar presentes foi eu falei, Bianca, eu vou começar a fazer massagem. E aí o Rafael Logan me indicou a Júlia Kraus, que eu indiquei para Bianca, indiquei frequência para Júlia. E aí, gente, quando você acaba, Laura Prado, nossa Connecting People, Nokia, que indicou para todo mundo a frequência. E você, quando vai e gosta, você acaba indicando para as pessoas. E é um processo muito lindo. Que é isso que a Bianca falou. Ela sente tanto amor pelos pacientes que ela solta. Então, em algum momento, eu senti uma necessidade muito grande, mental. Eu precisava falar, de trocar. E a Bianca falou, faz análise. Sabe? Então, é esse processo, assim, do conjunto. É muito lindo, gente. Então, só queria dizer que eu indico para todo mundo Frequência de Brilho. Eu sei que é um privilégio ter uma consulta com a Bianca. Eu incentivo todo mundo a ter, mas sei que, né, cada um vê aí o Todos podem ter, porque tem várias sessões gratuitas no meu feed. Então, se a pessoa não pode ter uma individual comigo, vai no meu feed e recebe uma sessão que está lá disponível. Gente, deita, senta confortável, faz o que a Bianca fala e só recebe. Ó, o Tom Damasceno tá aqui mandando 1000 beijos e gratidões. Olha, a gente tem uma corrente rolando, gente, Denise Fraga Yoga, uma galera aqui de gente disponível online. Então a Bianca tá aí, uma super terapeuta de frequência de brilho, tem aula de yoga, tem um monte de coisa rolando. Eu sei que tá muito difícil para todo mundo. Leila, todo mundo. Lindona, mas obrigada a você. O que puder, o que a gente puder fazer de bem, de bom pra gente e pro mundo, a gente faz, né, Bianca? Então, assim, o mínimo que eu podia fazer algum dia da minha vida era dividir com as pessoas um pouco do que a gente faz no consultório, que me mudou e me transformou como pessoa. Então, eu queria muito te agradecer. Muito, muito, Amém. muito, muito. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade. Amo você, sua linda, maravilhosa do meu coração. Ai, tá? Vamos juntas. Eu quero falar só mais uma coisa. Por favor. Que quem está recebendo as lives gratuitamente, sentir no coração, pode fazer aquela corrente do bem de ajudar quem está em situação de risco, que tá, as pessoas que estão mais precisando, tá? Mas é se sentir no coração, não tem obrigação nenhuma. Essa é a minha forma de fazer esse ciclo do amor girar. É isso. Gente, muito obrigada por acompanharem a gente. Estou muito feliz
Vou fazer mais Obrigada, lives gente. aí e acompanhem o canal da Bianca também, que a Bianca tem um canal esplendoroso. Tem os canais aí das frequências. Aqui a Sônia tá falando aqui, Bianca, sacerdotisa do caminho ao coração sagrado. E a Bianca, Dona, está sou. dando cursos também. A Bianca dá cursos de frequência. Então, assim, é muito legal o processo, o trabalho. Eu indico mesmo para todo mundo. Obrigada, sua linda. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo, Gente, boa Foi noite. maravilhoso estar aqui hoje. Peraí. Vamos finalizar o quê? Com ó. Tem que ter um sealzinho, gente. A Bianca é viciada no seal, tá? Só vou dizer isso. Só para contar que ela é viciada nesse